Olá pessoal, mais um vídeo começando agora falando sobre a parte de instalações elétricas. Vou comentar então nesse vídeo sobre a primeira etapa lá do projeto elétrico de uma instalação, que consiste aí no levantamento de cargas, na previsão de cargas. A primeira etapa seria então, vou dividir isso em duas etapas, esse levantamento de cargas, comentando então nesse vídeo sobre a parte de cargas de iluminação e no vídeo seguinte eu vou comentar sobre as cargas referentes às tomadas. Bom, o que seria a previsão de cargas, né? O objetivo dessa previsão de cargas é então determinar todos os pontos que utilizam energia elétrica, que são aí os pontos de consumo ou cargas, tá? Nós chamamos de cargas então todos aqueles pontos que de alguma maneira consomem energia elétrica e que farão parte da instalação elétrica. Basicamente então é a parte de iluminação e a parte referente às tomadas, tá? Seria a parte mais básica dessa previsão de cargas. Bom, então nós vamos basicamente prever aí a potência de consumo e a quantidade de pontos de consumo. A quantidade de pontos de consumo, para o caso da iluminação, eu não vou abordar aqui não. Isso pode ser abordado inclusive utilizando-se a luminotécnica, que é uma técnica para determinar a quantidade de pontos de luz, mas a quantidade de tomadas pode ser prevista utilizando aí a norma NBR 5410, que nós vamos tomar como base então para essa previsão de cargas. Bom, então quais são as recomendações, as orientações da NBR 5410? Para quem não se lembra, a NBR 5410 é a norma brasileira que trata de instalações elétricas em baixa tensão. Para as cargas de iluminação, nós temos o seguinte: a quantidade mínima de pontos de luz, a gente tem que prever pelo menos um ponto de luz no teto por cômodo, né? Comandado por um interruptor de parede. Em áreas externas, a determinação dessa quantidade de pontos de luz e também da potência fica a critério do próprio instalador, em conjunto, obviamente, com o cliente. As arandelas no banheiro devem estar distantes no mínimo a 60 centímetros do limite do box ou da banheira, como está mostrando aí a figura, né? Então aqui, por exemplo, em uma banheira, esse limite de 60 centímetros deve ser respeitado para a instalação das arandelas, que seria lá os pontos de luz em parede, né? Isso é feito para evitar acidentes com choque elétrico, por exemplo. Bom, com relação à potência mínima de iluminação, nós atribuímos a potência de iluminação de acordo com a área do cômodo. Então, em cômodos com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, a gente atribui no mínimo 100 VA. E em cômodos com área superior a 6 metros quadrados, a gente atribui no mínimo 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Vamos entender então como se dá essa questão da atribuição de potência para cada cômodo através de um exemplo. Nesse exemplo nós vamos considerar essa planta baixa aí, tá? Nessa planta baixa a gente tem aí alguns cômodos, né? Esses cômodos então vão ser dispostos em uma tabela que eu vou mostrar aí posteriormente. As dimensões do cômodo obviamente vão definir a área desse cômodo e através então do cálculo dessa área nós vamos, através da norma, tá? Sempre de acordo com a norma NBR 5410, nós vamos então definir a potência da iluminação somente, tá, pessoal? Reiterando que nós estamos definindo somente o levantamento das cargas de iluminação, beleza? Então vamos lá, tá? De acordo com as dimensões, eu vou colocar lá na tabela então os valores de área. São valores aproximados, tá, pessoal? O valor aproximado já é suficiente para a gente definir essa questão da potência da iluminação de cada cômodo. E qualquer coisa, né, para vocês olharem a questão da área de acordo com a tabela, eu não vou ficar voltando aqui na figura da planta baixa, é só vocês voltarem o vídeo aí para conferirem como foi feito o cálculo dessa área. Beleza? Muito bem. Então nós temos aí uma tabela, essa tabela então vai ter 3 colunas. Na primeira coluna eu vou colocar o cômodo, a qual a gente está se referindo. Na segunda coluna dessa tabela a gente vai colocar a área desse cômodo em metros quadrados. E na última coluna nós vamos atribuir a potência da carga de iluminação
do ponto ou dos pontos de luz que farão parte daquele cômodo em VA, volt-ampere. Lembrando, né? Volt-ampere é a unidade de potência aparente. Pois muito bem, colocando aí então os cômodos, né? Então temos aí a sala, o dormitório, a cozinha, a área de serviço, banheiro, hall e corredor. Lembrando que isso vale para qualquer instalação elétrica em baixa tensão, residencial, comercial, enfim, tá? Aqui eu estou pegando apenas um exemplo de uma instalação residencial relativamente pequena, né? Mas como eu falei, isso pode ser replicado também para residências maiores, enfim, né? Para toda instalação de baixa tensão, sempre tendo como base a utilização da norma NBR 5410, mais uma vez batendo nessa tecla. Então vamos lá, começando pela sala. Quando a gente olha lá para a figura da planta baixa, a gente vai concluir que o cômodo da sala vai ter uma área, ele tem uma área, né, de 16 metros quadrados. Como é que a gente atribui lá a potência de iluminação? Vamos lembrar, isso vai depender da área, né? Então, se o cômodo tiver uma área igual ou inferior a 6 metros quadrados, 100 VA para a potência de iluminação. Se essa área for maior do que 6 metros quadrados, o que é o caso da sala, a gente atribui 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados e nós vamos acrescentando 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então eu vou dividir essa área total da sala aí, ó, da seguinte maneira. 16, né? Isso aqui vai ser igual a 6. Então, para esses 6 metros quadrados aqui, eu vou atribuir uma potência de 100 VA, mais 4, ou seja, cada acréscimo de 4 metros quadrados inteiros, eu vou ter um acréscimo de 60 VA lá na potência de iluminação. Então, 6 mais 4 dá 10, mais 4, né? Então, outro acréscimo de 4 metros quadrados inteiros, eu vou ter um outro acréscimo de potência, mais 2, né? Essa soma aqui é que dá o 16, ó. Por que eu separei dessa maneira? Porque os 6 primeiros metros quadrados, de acordo com a norma, 100 VA. E aí eu vou separando de 4 em 4 metros quadrados até chegar no valor final da área. Então 6 mais 4, 10, mais 4, 14, para 16 vão faltar mais 2 metros quadrados. Então vamos lá, como é que ficaria a potência de iluminação nesse caso? 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para esse primeiro acréscimo de 4 metros quadrados, mais 60 VA para o próximo acréscimo de 4 metros quadrados, mais 0. Por que eu não acrescento mais nada aqui por esses 2 metros quadrados, pessoal? Porque a norma diz que o acréscimo de 60 VA para a potência de iluminação é para cada 4 metros quadrados inteiros. Então, se nesse caso eu não tenho 4 metros quadrados inteiros, eu tenho só 2 metros quadrados, né, que é o que sobrou, para completar a área da sala aqui, que é 16, então não vou acrescentar mais nada para esses 2 metros quadrados restantes da sala. Somando aqui essa potência de iluminação, eu vou ter 220 VA, então, que eu preciso considerar para o projeto, né, levantamento de cargas aqui de iluminação dessa sala. Vamos para o próximo cômodo. O dormitório também tem uma área de 16 metros quadrados. Eu vou dividir então essa área da mesma maneira. 6 metros quadrados, mais 4 que dá 10, mais 4 que dá 14, mais 2 que dá os 16 metros quadrados do dormitório. Vai ficar então a mesma coisa da sala, né? 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, mais 60 VA para o acréscimo de 4 metros quadrados inteiros, mais 60 VA para o próximo acréscimo aqui, ó, de 4 metros quadrados inteiros, mais 0 porque aqui eu já não tenho um acréscimo de 4 metros quadrados inteiros. Eu tenho só 2 metros quadrados aqui, né? Então eu não acrescento mais nada. Essa soma vai dar os mesmos 220 VA que eu preciso considerar então para a iluminação do dormitório. Prosseguindo aí, ó. Cozinha, 12,75 metros quadrados de área. Lembrando que eu tiro esse valor da área sempre pegando lá a planta baixa da residência aqui, né, pessoal? Que a gente está tomando como exemplo. Vamos dividir aqui então na cozinha, pessoal. Como é que eu vou dividir a cozinha aqui, ó? 6 mais 4, 10, mais 2,75, né? Para chegar lá nos 12,75. Vai ficar assim, ó. 6 mais 4, 10 mais 2,75 vai dar os 12,75 metros quadrados lá da cozinha. Como é que nós vamos ter aqui então, né? Qual seria essa situação, ó? 6 metros quadrados primeiros, 100 VA. Mais o acréscimo de 4 metros quadrados, 60 VA.
mais aqui o acréscimo de 2,75 para completar a área aqui da cozinha, que é 12,75. Como não são 4 metros quadrados inteiros, a gente não acrescenta mais nada. Somando esses valores, eu vou ter 160 VA para a iluminação dessa cozinha. Área de serviço. A área final, a área total, desculpa, da área de serviço é 8 metros quadrados. Isso seria então 6 metros quadrados, mais, aqui não tem mais 4 metros quadrados, né? Para chegar em 8 aqui faltariam só mais 2. Nesse caso, então, eu teria 6 metros quadrados sem VA, mais um acréscimo de 2 metros quadrados. Como não são 4 metros quadrados inteiros, a gente não acrescenta mais nada. Portanto, a potência de iluminação da área de serviço seria de 100 VA. No caso do banheiro, a área do banheiro é de 6 metros quadrados, lembrando lá da norma, né? Se a área for igual ou inferior a 6 metros quadrados, não precisa nem fazer conta, essas contas que a gente está fazendo aqui em cima. Igual ou inferior a 6 metros quadrados, de acordo com a NBR 5410, é 100 VA que a gente atribui para a potência de iluminação. Mesma coisa para o hall, a área aqui nesse caso é menor do que 6 metros quadrados, né? Potência de iluminação então de 100 VA. E para o corredor, 2 metros quadrados, aqui para o hall e para o corredor são áreas aproximadas, tá? 4 metros quadrados para o hall, 100 VA de iluminação para ele. 2 metros quadrados para o corredor, 100 VA de iluminação para ele também. Isso vai me dar um total de potência instalada somente para as cargas de iluminação. Aqui então eu faço a soma, né? 220 mais 220, mais 160, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100. Isso vai me dar então um total de 1000 VA para a carga de iluminação desta casa. Beleza, pessoal? No próximo vídeo nós vamos fazer aí para esse mesmo exemplo, podemos pegar essa mesma planta baixa, fazendo o levantamento das cargas das tomadas. Ok? Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima.